A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, vamos iniciar um novo trimestre, graças a Deus, na Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre do ano de 2022. O novo tema é a missão da igreja em fazer discípulos. Estou acompanhado do nosso amado irmão, pastor Evandir, do Jardim Mirante, para juntos iniciarmos a lição de número 1, que fala sobre o discipulado contínuo e seus pilares. Tema interessante, tema importante nesse trimestre que será abordado para a igreja nesses dias. Quero aproveitar e fazer o meu agradecimento, que sou grato a Deus pela oportunidade concedida pelo CAPED em comentar, escrever esta revista deste trimestre, um tema tão importante, tão interessante. E vamos juntos, te convido a acompanhar e mergulhar nesse assunto que vai ser muito importante para a igreja nesses dias. Tema de número 1, o discipulado contínuo e seus pilares, tem como leitura bíblica a referência ali em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 até o 20, que diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A mensagem para refletir diz assim: discipular é dedicar-se ao crescimento e formação espiritual de alguém, tornando-o um autêntico discípulo, seguidor e imitador de Cristo, preparado para também fazer outros discípulos. Temos como um objetivo nesse trimestre esclarecer a importância dessa necessidade de ser verdadeiramente um discípulo, não apenas um frequentador, não apenas alguém que faz parte de uma religião, faz parte de uma rotina, mas alguém que realmente teve uma decisão e tem uma mudança de vida por tornar-se um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus, né? A palavra discípulo vai trazer algo muito mais profundo do que simplesmente dizer que tem uma nova crença, mas é alguém que tem realmente uma decisão de seguir alguém, imitar alguém. É isso que nós vamos entrar nesta lição de hoje sobre o discípulo, discipulado e os pilares, os fundamentos do discipulado. Começando já com os comentários do pastor Evandir. Olá, irmãos, mais uma vez é uma alegria poder estar aqui atendendo a mais um convite da equipe do CAPED para poder cooperar com essa nobre tarefa e estar aqui com mais uma lição, mais uma nova lição para a Escola Bíblica Dominical. Prazer estar com o pastor Éden, né? Sendo ele o escritor dessa revista, né? Um prazer tê-lo aqui conosco, né? E esperamos poder cooperar para o crescimento. É uma lição bastante sugestiva para a igreja, haja visto que sempre nós temos novos convertidos em nossas congregações. Ainda que não seja o número que nós gostaríamos que tivéssemos, mas sempre temos. A cada 3 meses nós temos batismo aqui e isso é observado de uma forma geral. E nós usamos muito a palavra nascer de novo, né? Então, se ele nasceu de novo, ele precisa ser acompanhado. E discipular é isso, é se aproximar daquele que nasceu de novo e acompanhá-lo, estar do lado, é dedicar tempo ao crescimento e à formação espiritual deste novo nascido, até ao ponto de que este novo nascido esteja preparado para formar outros que estão nascendo de novo. Então é uma lição bastante importante. Você, professor, tente buscar a Deus para usufruir o máximo possível durante esse trimestre dessa lição, né? A palavra discípulo está relacionada à disciplina. Então, quando você está cuidando de alguém fazendo um discípulo, levando alguém a um discipulado, você está
levando essa pessoa a ter uma disciplina, né? E que, na verdade, uma vida cristã é uma vida que requer disciplina, né? E Jesus, ele chamou as pessoas para transformá-las. E essa transformação estava baseada em uma vida disciplinada, né? Então, eu li uma matéria na Enciclopédia de Champlin e sobre o verbo discípulo, ele diz assim: a própria vida cristã é uma disciplina. Quando os homens reduzem a algo menos do que isso, o cristianismo deixa de ser a religião fundada por Jesus, né? Então, a religião fundada por Jesus, ela é uma religião que nos leva a viver uma vida de disciplina. Disciplina é uma palavra que está relacionada a discípulo, né? Então, hoje, muitos lugares, muitas igrejas, as pessoas vivem bem, vivem em harmonia, mas muitos ainda não entenderam o verdadeiro sentido de ser discípulo, né? O Senhor Jesus deixou bem claro nesse texto ao qual nós lemos, que o Senhor determinou, né? Portanto, ide, fazei discípulos. Para fazer discípulo, você precisa ser um discipulador. E essa lição vai falar sobre isso. Discipulado contínuo e seus pilares. Uma lição muito boa para nós iniciarmos aqui esse novo trimestre, né? Nós observamos aqui que no próximo ponto aqui, após a introdução, o primeiro ponto, tem uma frase que está descrito assim: a palavra discípulo aparece 250 vezes, né? Mais de 250 vezes nas escrituras sagradas, né? Isso vai mudar muito de versão para versão. Mas um fato curioso que eu observei fazendo uma pesquisa na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão mais recente que nós temos aí da Sociedade Bíblica, a Nova Almeida Atualizada, ela traz a palavra discípulo 280 vezes. E essa palavra discípulo, ela está somente de Mateus até o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então está aí de Atos dos Apóstolos até o final do Novo Testamento, você não vai encontrar a palavra discípulo. Mas não é porque essa palavra não está lá, que lá não está, a obra do discipulado não está acontecendo, né? Até mesmo porque nós vemos a preocupação de Paulo em fazer discípulos, né? A preocupação de Paulo em cuidar dos novos seguidores, em voltar nas igrejas por onde ele passava. Quando nós observamos a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai a Listra, Derbe, Icônio, vai passando. Depois ele volta passando pelas mesmas cidades. Por que isto, né? Se aquelas pessoas, ele ministrou uma mensagem do Evangelho, a pessoa nasceu de novo, ele era um novo convertido. Então Paulo tinha uma preocupação de voltar naquela cidade. Vez por outra, mandar uma carta àquela cidade. Vez por outra, mandar um dos seus cooperadores àquela cidade. Timóteo, vai lá. Tito, vai até aquela cidade. Coloca em ordem. Então, essa é a preocupação com os discípulos que ele havia ganhado para Jesus, pessoas que ele havia ganhado para Cristo. Perfeito. O apóstolo Paulo era alguém profundamente preocupado com o crescimento espiritual daqueles que ele recebia como um novo cristão, um novo servo de Deus, mostrando isso, realmente essa preocupação com o crescimento espiritual. O discipulado vai ser um foco no desenvolvimento de vidas, e Jesus, na sua ordem, na sua grande comissão, ele diz, né, ide, pregue, faça discípulos, ensine a guardar tudo que eu tenho mandado. Ou seja, as pessoas vão acreditar, elas vão ter uma crença no Evangelho, mas depois precisam aprender tudo que Jesus tem ensinado. Elas têm que guardar os ensinamentos, e aí sim, guardando isso, verdadeiramente vai ser um discípulo. O discípulo era alguém chamado para seguir, chamado para ser um aluno, chamado para ser um aprendiz. No Antigo Testamento havia os que seguiam os rabinos para receber os ensinamentos da lei. Haviam pessoas que seguiam pessoas no ministério no Antigo Testamento, como muitas vezes seguia algum profeta, acompanhava um profeta o servindo, ele estava aprendendo, estava vivenciando aquele ministério junto, e muitas das vezes foram os sucessores, como Eliseu foi sucessor de Elias, como Josué foi sucessor de Moisés, através desse acompanhamento, estava aprendendo, estava vivenciando. E ali, no passado, também tinha pessoas que seguiam um sábio, um filósofo, como em outras culturas,
e era um privilegiado. Olha, fui chamado para seguir ali um sábio, para receber da sua sabedoria. Fui chamado para seguir um rabino importante, de conceito da época. E a pessoa se sentiu privilegiada em seguir alguém e aprender dele para ter uma boa formação ali na lei. E aí vem Jesus. E Jesus já abre o leque. Ele começa a chamar todos. Chamar pessoas simples, pessoas comuns. E aí não são poucos privilegiados que podem seguir um grande rabino de renome. Jesus vai chamando todos. Um rabino, por exemplo, lá da lei judaica, trazia muitas regras, muitas ordenanças, era um peso. E aí Jesus vem com um ensinamento diferente. Vem, aprenda de mim, e aí você vai ter descanso, você vai ser aliviado, meu jugo é suave. Tinha um outro ensinamento, outra formação totalmente diferente. Ele ia convidando as pessoas para seguir, me segue, vem. E aí depois ele foi apresentando as condições, que o seguir não é fácil. Teremos lições mais adiante, do preço, da dificuldade, do empenho, das renúncias, como Jesus em algumas vezes, como por exemplo em Lucas 9:23, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus também apresentava as condições e as dificuldades que teria em ser um discípulo, mas as pessoas eram convidadas a seguir. Então tinha aquela multidão que o acompanhava, vendo o milagre, vendo as maravilhas, mas ele chamava para o compromisso. Então o discípulo ele ia aprender a ser um aluno de Jesus, um aprendiz de Jesus, aprender o que Jesus tem para ensinar. Então eu quero ser um aluno, eu quero ficar com ele, ouvindo ele, acompanhando ele, para depois ter uma vida com a prática conforme ele. E a igreja desses dias tem que olhar para esse tema e observar e se analisar como estamos. Às vezes queremos um monte de pessoas, muita gente, queremos casa cheia, igreja cheia, mas Deus está mais preocupado em quantos são discípulos, quantos são seguidores e imitadores de Jesus, quantos realmente estão com uma vida transformada, um estilo de vida conforme o de Jesus. Aí faz toda a diferença. Então, nós como igreja devemos ter a mesma ótica de Deus, não a ótica de números, não a ótica de movimentos e eventos, mas uma ótica, quantos estão cheios de Deus, andando como Jesus e parecendo com Jesus. Esses sim são discípulos, Então o primeiro tópico aqui fala sobre o ser discípulo, para depois avançarmos um pouco desse discipulado, Tópico segundo, discipulado. E algo interessante que nós temos aqui no segundo tópico é desse trabalho de Jesus. Jesus teve esse trabalho, deu um exemplo de discipulado com os seus discípulos. Além de ele formar muitos que queriam o seguir, mas teve um grupo especial ali, 12, que acompanhou ele de perto, ouviu ele de perto. Jesus falava, interagia, dava exemplos, trazia eles para algumas situações. Jesus usava coisas do cotidiano para mostrar para eles revelações para o crescimento espiritual deles. E Jesus estava o quê? Formando eles como o queria prosseguir a obra. Tamanha responsabilidade que eles teriam agora de continuar o evangelho por toda a terra. Então Jesus estava formando eles, ensinando eles, dando exemplo. Teve um momento numa sala, Jesus dá o exemplo, trazer uma grande lição, uma bacia, uma água, uma toalha, do jeito que eu estou fazendo, assim vocês façam. Então ele no dia a dia trazia ensinamentos para eles. Ou seja, ele estava discipulando, formando, ajudando no crescimento deles para que dessem andamento naquela obra. Muito bem, pastor Eden. Importância do discipulado, O que é o discipulado e a sua importância, nós vemos isso acontecer. Eu aproveitei aqui um breve comentário que existe aqui na questão do discípulo e queria colocar aqui nesse próximo ponto na questão de discipulado, aproveitando também alguns ensinamentos que a gente tem no decorrer da história, tanto na área secular como na área bíblica, ou na área dos testemunhos dos pais da igreja. Então, observando assim de uma forma bem superficial, na área secular, nós temos uma pessoa chamada Sócrates, que foi o pai da filosofia grega. E Sócrates, ele era um grande filósofo, deixou muitos discípulos, grandes discípulos, e não escreveu nenhum livro, não tinha nenhum livro escrito. Mas tinha um seguidor de Sócrates chamado Platão. E Platão, ele resolveu eternizar
os ensinamentos do seu mestre, os pensamentos de Sócrates. Então Platão começou a escrever muitos livros, e muitos do que se tem hoje escrito por Platão são pensamentos de Sócrates, né? E Platão fundou uma academia de Platão. Nessa academia, começou a estudar lá com 17 anos de idade uma pessoa chamada Aristóteles. Então, eu peguei um caminho em que você tem Sócrates, Platão, Aristóteles. E um seguindo os ensinamentos do outro, como discípulos, sendo seguidores mesmos, né? Aristóteles, ele se tornou o aluno preferido de Platão. E Platão era um que eternizava os pensamentos de Sócrates, né? E Aristóteles, ele se aprofundou tanto nos ensinamentos da Academia de Platão que, com a morte de Platão, Aristóteles foi cogitado a ficar no lugar dele. Não conseguindo ficar no lugar, Aristóteles volta para a Macedônia. E o ponto culminante que eu quero chegar é na pessoa de Alexandre. O rei Filipe, né, pega o seu filho Alexandre e coloca para estudar com um mestre chamado Aristóteles, né? Então Alexandre, nós vemos Alexandre conquistando o mundo todo aí, com tão pouco tempo, né? Em 20 anos difundiu a cultura grega no mundo todo. Mas Alexandre, ele estudou aos pés de uma pessoa que tinha como seu mestre de Alexandre, era o Aristóteles. Aristóteles foi um discípulo de Platão, e Platão foi um discípulo de Sócrates, né? Então, se você olhar a importância do discipulado na questão da história, ela deixa isso bem claro, bem evidente, né? Essa matéria você pode pesquisar. Eu peguei essa matéria da doutora Juliana Bezerra, é uma bacharelada e licenciada em História pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Olhando sobre essa mesma ótica, já agora dentro do ponto de vista cristão ou dentro da história da igreja, nós podemos observar então Jesus, né, como voltando aqui onde o pastor Eden estava comentando. Jesus então tem o seu colégio de apóstolos, seus discípulos, ele forma-os, durante 3 anos Jesus forma os seus discípulos, seus apóstolos, e os prepara para que eles deem continuidade ao Evangelho, deixando essa grande comissão aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações, né? E ensinando-os. Então, pegamos aqui o exemplo do apóstolo João, que teve uma vida com mais longevidade. O apóstolo João, ele teve como um seguidor, um discípulo, um homem chamado Policarpo. Policarpo era bispo na igreja de Esmirna. Então, qualquer matéria que você for tentar estudar sobre Policarpo, você vai ver que nos escritos de Policarpo estava escrito que ele aprendeu com João, né? Então você tem Jesus, forma um discípulo chamado João. João tem um discípulo chamado Policarpo. E aos pés de Policarpo estuda um homem chamado Irineu. Irineu, que foi bispo em Lyon, né? E então nós temos, observando isso, nos ajuda a compreender os escritos dos pais da igreja, né? Os escritos de Irineu, os escritos de Policarpo, a maneira que Policarpo morreu está muito, muito assemelhada às perseguições que João viveu, né? Então, isso nos mostra a pessoa que conseguiu fazer um discípulo, conseguiu transmitir essa ideia de ser discípulo, conseguiu fazer com que o discipulado fosse bem aplicado e o seu discípulo se tornasse um verdadeiro seguidor daquilo que ele transmitia, né? E Paulo, por exemplo, conheceu Timóteo ainda jovem e tinha Timóteo como um verdadeiro filho na fé, né? Então, olhando isso hoje para nós e para as nossas igrejas, eu estudei isso e me pergunto para mim mesmo, né? Que legado ou o que eu tenho deixado nessa lacuna de fazer discípulos para Jesus. Verdade, essa continuidade, né? Esse fluxo do amor de Deus, da graça de Deus e da sabedoria divina sendo passada de um para o outro. Nós vamos amadurecendo, servindo a Deus, e aí nós nos aproximamos de pessoas que estão no começo da caminhada e devemos ajudá-los
porque é um processo, né? Então, quando se fala em discipulado, é um processo, alguém que começou e tem muito a percorrer, embora se tenha um ensinamento inicial, preparando para um batismo, com as doutrinas fundamentais da fé, que deve ser muito bem aproveitado este momento para ensinar, para gravar no coração os fundamentos da fé cristã. Porém, ele deve continuar sendo um aprendiz, continuar sendo alguém que cresce a cada dia, cresce continuamente por toda a vida. Então, ele vai precisar de ajuda. Então, alguém que o acompanha, que está observando, está o ouvindo, está aconselhando, está ajudando nas suas dificuldades, nas suas lutas, ajudando ele a ter as próprias experiências com Deus. Vai ser um facilitador para que ele cresça, porque tem pessoas que, por falta de acompanhamento, morrem na fé, não conseguem, falta uma direção, falta uma orientação, não conseguem sozinho buscar as respostas em Deus, e aí quando alguém está o acompanhando, o supervisionando, é um discipulador que está realmente colocando em prática esse amor, esse cuidado para que tudo aquilo que foi germinado, né, tudo aquilo que foi plantado, semeado, realmente cresça e dê fruto, e essa pessoa amadureça também, e essa pessoa seja preparada também para ajudar em outros, né? É o que é chamado aí dessa reprodução, essa multiplicação. Um discípulo gera outro discípulo. E as características têm que ir se assemelhando. Eu imito a Jesus, vou aprendendo com Jesus, e alguém que encostar em mim tem que ir tendo essas características de, junto comigo, olharmos para Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, aquele que está começando precisa de uma referência, de uma ajuda. Então, olha para mim, anda comigo, que eu estou olhando para Cristo e automaticamente você está aprendendo com Cristo. Então, o discipulado é essa transferência. Eu recebo de Cristo e estou transferindo para alguém, até que esse alguém breve consiga estar diretamente com os olhos em Cristo, mas eu vou ajudando, eu vou auxiliando. É o que nós citamos aqui, nesse tópico 2, em discipulado vertical e horizontal, onde ao mesmo tempo tem essas duas vertentes. Ao mesmo tempo eu vou aprendendo de Deus, aprendendo com Cristo, parecendo com Ele, a cada dia desejando ser mais semelhante a Ele. Então é o vertical. Se você, professor, pesquisar algumas obras sobre discipulado, vai ter livros que vão simplesmente estar numa direção, mostrando a sua relação com Deus, sua vida com Deus, seu seguir a Deus. E aí não fala muito sobre ajudar alguém. Aí você falou, eu fui ler algo sobre discipulado e não tinha muito sobre ensinar alguém, porque tem livros com esse foco do discipulado vertical. E existem obras também, das duas vertentes, são obras excelentes, obras da área discipulado horizontal, ou seja, esse empenho em ajudar outro, esse empenho em cuidar de outro. E aí nós veremos até em lições posteriores qualidades que o discipulado, o aluno tem que ter, né? Algumas qualidades que ele precisa ter para realmente ser um bom discípulo, e teremos lições que o discipulador, algumas qualidades que ele tem que ter para que ele seja um bom discipulador, né? Veremos mais adiante. Hoje estamos num panorama geral sobre o que é o discipulado, né? E tem essas duas dimensões, onde eu ao mesmo tempo quero cada dia mais aprender de Jesus e ao mesmo tempo tenho que estar disponível para ajudar alguém. Esse é na horizontal. Eu amo a Deus acima de tudo, quero aprender com Jesus. Amo o próximo como a mim mesmo, quero que ele seja perfeito em Cristo. Vou trabalhar para isso, vou ajudar para isso, vou me empenhar para que tudo que foi plantado nele não morra, né? Mas permaneça florescendo, né? Então essa é uma característica do discipulado, que é a mensagem para refletir aqui: dedicar-se ao crescimento e formação espiritual de alguém, até que ele aprenda a ser um discípulo autêntico. Às vezes no começo ele é um seguidor no sentido de admiro Jesus, fez coisas boas, gostei da mensagem, me abençoou, está melhorando a minha vida. Mas ele precisa ter um crescimento até o ponto dele: agora eu sou um discípulo, decidi seguir Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é tudo que eu tenho, eu renuncio tudo por Ele. Aí está realmente se tornando um discípulo, né? Aí podemos estar avançando aqui, né, para os fundamentos.
Eu estava meditando nesse assunto, Moedin, eu também percebi isso e eu acabei dando uma pesquisada na Bíblia. Na Bíblia tinha muitos discípulos, discípulos secretos de Jesus, né? Isso aconteceu, por exemplo, com Nicodemos, né? Ele era um discípulo secreto de Jesus, ele foi ter com Jesus de noite, né? Em João capítulo 7 diz que uma grande multidão que estava procurando Jesus na festa, em João capítulo 7, mas ninguém falava dele abertamente, né? As pessoas queriam ouvir Jesus, queriam estar perto de Jesus, mas estavam meio que em secreto ainda, né? E o mesmo Evangelho de João vai falar que muitos dos principais da sinagoga criam em Jesus, mas não falavam também abertamente, não se manifestavam sua fé, né? E eu vou ler só João 19:38, que diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, né, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então, existem muitas circunstâncias em que nós podemos encontrar pessoas que são discípulos de Jesus, mas que ainda estão em secreto, ainda estão em oculto. E precisa mudar essa posição, né? É claro que aqui foi logo no início da igreja, a gente viu que isso aconteceu, isso vai servir para a gente poder tirar lições para a nossa vida espiritual e mudar essa condição de ser um discípulo em oculto, porque até mesmo o Senhor Jesus vai falar de algumas circunstâncias em que você não pode ser seu discípulo, né? E, por exemplo, de não negar, de renunciar às coisas, né? Existem algumas condições dentro da palavra de Deus para que você seja um discípulo de Jesus. Jesus disse aqui: se você quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, né? E eu estava lendo uma matéria sobre isso. Nós às vezes podemos achar que seria Jesus com atitudes muito radicais, aquele que não deixar pai, mãe, não pode ser meu discípulo, aquele que não renunciar não pode ser meu discípulo. Pare e pense sob a ótica de Jesus. Jesus vem ao mundo e encontra a humanidade caminhando a passos largos para o inferno. E Jesus vem oferecendo vida eterna com Deus. Então Jesus está tirando as pessoas de trevas, de densas trevas espirituais, para uma proposta de vida eterna, né? Então o que o Senhor estava oferecendo era algo que estava muito longe do alcance daquelas pessoas que ele estava encontrando. Eles não iam conseguir nunca sair daquela posição de visão espiritual, mortos, para uma vida eterna. Então Jesus vai oferecer para eles a eternidade. Então, para que essa eternidade fosse alcançada, Jesus vai sim dar condições para ele, né? Deixar tudo, renunciar, né? Jesus vai dizer assim, Jesus dizia pois aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Então, para ser discípulo, Jesus tinha que permanecer na palavra dele. Vai dizer ainda em João 15, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, durante esse trimestre, é claro, nós vamos abordar isso aqui mais para frente, eu andei olhando a lição, em alguns pontos a gente vai abordar isso aqui mais detalhadamente, mas é importante que nesses 250 versículos aí, para lá de 250, que tem a palavra discípulo, é importante que você, professor, já comece a ler alguns deles, para que você esteja um pouco mais calçado para estar diante da classe durante essas lições. Verdade. O Novo Testamento cita muito, né, o termo discípulo, mais do que qualquer outro termo, né, dando a importância a isso. E nós temos um olhar diferente sobre isso. O tópico terceiro vai avançando aqui alguns pilares, alguns fundamentos. São pontos principais para dizer que realmente há um discipulado. Está baseado aqui nesses fundamentos, que alguns deles nós vamos decorrer aí em próximas lições, mas os fundamentos principais, nós citamos aqui o senhorio de Cristo. Só pode existir um discipulado se realmente houve essa decisão de ter Jesus como Senhor, ter Ele como divino, sua mensagem, sua palavra como algo
do céu como mandamento, não como sugestão, não como apenas uma sabedoria humana qualquer, não. É um senhorio, se colocar debaixo daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não está para agradar, como o Evandir citou, né? Talvez ia ser muito criticado, né? Muito duro esse discurso, muito exigente. Talvez fosse nos dias de hoje, né? Nas redes sociais ia ser muito criticado, ou como está na moda agora, ia ser cancelado, né? Jesus ia ser cancelado dos eventos porque está sendo muito exigente. Mas ele realmente veio trazer a verdade que liberta. E aí requer do homem se submeter a este senhorio. Aí sim, é um discípulo. Então, o senhorio de Cristo é um fundamento principal. Só vai realmente arcar com qualquer consequência, enfrentar qualquer dificuldade, se ele realmente tem Jesus como o que dirige, o que manda, que dá a direção para a vida dele. Um outro fundamento de discipulado é relacionamento. Então é algo dinâmico. Não é simplesmente uma teoria onde eu venho, trago os conteúdos para alguém, trago as 10, 12 lições para alguém, então, tá aqui, né? Fiz um discipulado. Esse contínuo que estamos falando como título da lição é algo que envolve um relacionamento, um acompanhamento, ver este crescimento. Então, tem a ver com um relacionamento. Um discipulador e o discípulo vão estar tendo um relacionamento de confiança. Eu estar ao lado de alguém, olha, vou te acompanhar, vou te ajudar na sua caminhada de fé. E aí, o discípulo às vezes não sabe como orar. E o discipulador vai estimular, vamos orar juntos. Eu oro um pouco, você vai orando, você vai ver a vida de oração que eu tenho, vai tomar por espelho para ter uma vida de oração também. Você vai ver na caminhada, convivendo um pouco comigo, vai ver que eu tenho lutas e provações, que eu tenho dificuldades. Você vai ver que você pode vencer e superar as suas também. Você vai ver que eu amo a palavra, eu gosto da palavra. Vou te mostrar tudo que eu aprendi na palavra. Então você vai gostar, vai amar a palavra também, né? Que um dos fundamentos é esse aqui, o ênfase no ensino da palavra. Não tem como um discipulado de motivação apenas, o motivacional, vamos indo porque tem que ir indo. Não, vamos, o que a Bíblia diz? O que a palavra fala? O que ela orienta? Cada assunto, agora eu me submeti ao senhorio de Cristo, tal área da minha vida, o que a Bíblia diz? O que eu devo tomar de decisão na minha vida, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que não agrada o meu Senhor, eu quero mudar. O que a Bíblia diz? Então vamos, palavra, né? Mais do que a opinião do discipulador, ele vai sempre ter que trazer para a palavra. Então são alguns fundamentos que fazem parte do discipulado e nós, como servo de Deus, devemos estar vivendo isso para realmente ser um discípulo de verdade. Nesse trimestre tem que trazer esse autoexame para todos os nossos alunos da escola dominical. Cada irmão está sendo realmente um discípulo mesmo? Está pronto? Pode compartilhar tudo que tem de si com alguém que está chegando, precisando ser discipulado. Se tem realmente para dar, só pode se dar o que tem. Né? Tenho, vivo como discípulo que alguém pode se espelhar em mim para seguir. Né? Então, reflexões que teremos nesse trimestre, de que precisamos realmente viver uma vida de discípulo de verdade. Que Jesus disse até que se for necessário, ele renuncia a sua vida e ele está perdendo a sua vida, humanamente dizendo, perde a sua vida para salvá-la. Né? E aí sim vai poder alguém ser ajudado por ele, porque ele vive, porque ele é exemplo, porque ele é referência. Né? E aí, outros pontos aqui também, nós vamos observando. Evandir pode ir complementando também. Muito bem. Existem duas situações aqui que nós podemos nos curvar para esse trimestre, para essa lição, e nos curvar para a Bíblia, e indagar a nós mesmos em que ponto nós estamos, né? Porque estou com a palavra aberta aqui em Mateus capítulo 10 e o Senhor vai falar sobre uma missão que Ele dá para os seus discípulos. E essa missão era uma missão árdua, uma missão difícil para se cumprir e que nós muitas das vezes podemos estar deixando a desejar como discípulo e depois para discipular alguém. Então, precisamos aqui rever algumas coisas, nos preparar para discipular alguém também, né? Esses pilares que ele colocou aqui são de grande importância. Poderia ficar aqui meditando nesse assunto muito tempo e analisando cada um desses pilares. Outros poderiam ser acrescentados ainda,
até mesmo porque nós temos observado que muitas pessoas aqui, o senhorio de Cristo. Então, a pessoa a ser apresentada deve ser Jesus, deve ser Cristo. Então, tem muitas pessoas fazendo discípulos seus seguidores, seus discípulos, né? E não é essa a função, não é verdadeiramente esse propósito do cristianismo. Nós precisamos levar a pessoa a olhar para Cristo. É claro que numa proximidade de ajudar alguém que é um novo convertido, que está em um novo nascimento, algo de mim ele pode absorver. Mas o meu propósito principal é fazê-lo um seguidor de Jesus, não um discípulo meu, do que eu penso da igreja, do que eu acho da igreja, de como eu acho as coisas, não. Então, levá-lo a ser um discípulo de Cristo, né? Então, tem aqui outro ponto, letra B, relacionamento entre discipulador e discipulado. Então, esse relacionamento é fundamental, que esse relacionamento seja baseado nos princípios da palavra de Deus, né? Não em que eu queira influenciar a pessoa para tomar partidos, né? Então, são situações bem delicadas que precisam ser observadas, não só para os alunos, mas professores, na hora de colocar essa lição, tomem bastante cuidado, né? Paulo vai falar para Timóteo, anotei esse versículo aqui, olha. Quanto a você, Timóteo, né? Permanece naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Então, o sabendo de quem você tem aprendido, isso fica muito na minha mente, né? E isso acontece também no mundo secular. Eu, por misericórdia de Deus, tenho boas escolas e tive bons professores. E isso pesa muito, sabendo de quem tens aprendido, né? Então, quando você tem um tutor, quando você tem um mestre, né? Timóteo aprendeu de Paulo. Então, isso aqui é de muita importância. Então, a ênfase aqui, letra C, no ensino da palavra de Deus. Então, isso subentende-se que eu primeiro preciso conhecer a palavra de Deus, né? Então, como é que eu posso aconselhar, ajudar alguém numa caminhada cristã que nasceu de novo agora, no batismo que tivemos aqui na semana passada, sendo que eu estou há 10 anos na igreja e ainda tenho dificuldade com alguns ensinamentos da palavra do Senhor. Então, isso não pode acontecer na vida de um cristão, né? Essa nossa texto aqui para refletir, discipular é dedicar-se ao crescimento e formação espiritual de alguém, tornando-o autêntico discípulo, seguidor e imitador de Cristo, preparado para também fazer outros discípulos, né? Então, nós que já estamos na casa do Senhor há mais tempo, precisamos estar preparados, né, para fazer outros discípulos, e essas pessoas que nós estamos ensinando estarem preparadas para também fazer outros discípulos, e assim a igreja do Senhor ela vai dando continuidade. Então, temos aqui mais um outro ponto, que é o comprometimento que precisamos ter, né, em cuidar, em zelar. Alguém pode dizer assim, não, mas o semeador saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho. A semente caiu entre pedregais, a semente caiu entre espinhos. E aí a parábola, o Senhor Jesus vai explicar, claro, ali o que acontece com cada semente, e ele vai falar da semente que caiu em terra boa. Nós, como observadores, nós podemos fazer algo para que essa semente ela venha frutificar. Quem sabe se aquela pessoa, quando ele recebeu a semente, ele estava vivendo um coração cheio de pedras. Mas quem sabe um discipulador, alguém que esteja ali do lado, não me ajude a tirar essas pedras para que esse coração se torne uma terra boa, né? Para que essa semente ela venha então germinar. Ou se de repente alguém falou de Jesus para ele naquele momento, mas ele estava sufocado, cheio de espinhos, e aquela semente não vai produzir.
Mas quem sabe um discipulador, quem sabe alguém que está ali do lado, que está vendo aquela pessoa recebendo a semente, não pode ajudar no tirar esses espinhos, para que ele venha receber essa mensagem em uma terra boa. Então existe aqui muitas coisas que nós podemos fazer para o crescimento da igreja, né? Um discipulador, ele deve ser aquela pessoa que anda junto com o pastor, anda junto com a igreja. A letra E que vai falar assim, ó, integração na comunhão com a igreja, né? Então, integrar um novo convertido na comunhão com a igreja, né? Então, se você tem algo que não é do teu agrado, que não é como você gostaria que fosse, então, alguma coisa você precisa trabalhar primeiro, você como um discípulo de Jesus, para depois você ser um discipulador, né? Porque as rebeliões muitas das vezes acontecem nesse sentido, né? Discipulador deve ser alguém que anda junto, alguém que fale bem, alguém que tenha o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? Então essa palavra discípulo, ela vai aparecer lá no Antigo Testamento, na escola de profetas, né? Acho que o pastor Eden citou hoje aqui também, né? Então, o que era o Eliseu? O Eliseu era um discípulo do profeta Elias, era um seguidor, com o mesmo pensamento, mesmo propósito, né? Mesma linha, seguindo ali os mesmos ensinamentos da palavra de Deus. Então, essa questão aqui é um trimestre bastante proveitoso, mas também um terreno que nós precisamos tomar bastante cuidado na hora de abordar esse tema. Diversos pontos interessantes, por exemplo, né, foi citado sobre a comunhão com a igreja, porque realmente esse discípulo ele vai aprender que ele faz parte de um organismo, de um corpo que ele está sendo inserido, incluído, e ele vai entender que a vida dele também é servir. Ele vai amar estar no corpo para aprender, para adorar, para cultuar, mas depois ele vai encontrar alguma função a exercer, um chamado, uma vocação, ele vai servir, então ele vai ter prazer em servir. Então o discípulo vai encostar neste corpo cada vez mais próximo, sendo parte dele, não sendo apenas um visitante, não sendo apenas alguém que faz parte de uma instituição qualquer. Ele vai entender que espiritualmente está interligado, e aí ele vai amar servir, amar contribuir, amar os demais irmãos. Então é importantíssimo ele entender isso, que quanto mais um discípulo está ao lado do discipulador, ele vai tendo características e qualidades que ele vai aprendendo e vai sendo somado na sua vida. O discipulador gosta de visitar, esse discípulo vai aprender e gostar disso também. Eu quero acompanhar e visitar junto. O discipulador ama vidas, ama almas, ama evangelizar. O discípulo automaticamente vai estar nessa vivência e vai gostar disso também, vai ter prática nisso também, logo vai estar fazendo, acompanhando, fazendo auxiliado, supervisionado e depois fazendo sozinho. Então, um crescimento gradativo que vai acontecer na vida dele, né? Que chega nesse último, aqui a letra F, que é a visão de reprodução e continuidade. Ele está tão bem acompanhado, tão bem cuidado, alguém que esteve ao lado, de repente ali ajudando nos momentos dos espinhos dele, das pedras dele, das lutas dele. Agora ele está bem maduro, aí ele vai estar reproduzindo, multiplicando, frutificando, ganhando almas, ensinando outros, e o evangelho vai crescendo, e aí sim vai sendo cumprido o que Jesus disse, olha, vão em todas as nações. Então o trabalho é grande, é muito lugar a ser alcançado, muita gente a ser transformada, ensinada, amadurecida. Então é um trabalho, é um processo, né? Esse discipulado contínuo é um processo que deve ser feito, cada pessoa deve ser inserida e depois ela deve estar cooperando nisso. Ela vai gostar tanto de Jesus, vai gostar tanto de estar no caminho, de ser um discípulo de verdade, que ele vai querer ajudar outros. E aí vai ser automático ele ser um discipulador lá na frente. Podemos partir para a conclusão, os comentários finais com o pastor Vandir também. Muito bem. São características básicas de um discípulo, né? Discípulo é aquele que creu na doutrina, nasceu de novo, deixou tudo, começou a seguir a Jesus. Ele começa a sacrificar-se, seus desejos, pensamentos, suas vontades. Começa a viver uma vida disciplinar. Começa a aprender de Jesus.
e depois ele começa a aumentar o número de discípulos, né? Fazer novos discípulos. E estava olhando aqui nessa lição, ainda não aborda isso, talvez aborde nas próximas lições, mas uma coisa que eu observo dentro da igreja é que nós poderíamos fazer discípulos também na obra do serviço do ministério, né? Então, alguém que nasceu de novo, alguém que está já engajado na igreja, ele pode sim ser discipulado, né, como o pastor Eden colocou, por uma pessoa que gosta de música, se aproxima dele, né? Vou discipulá-lo a ser um músico dentro da igreja, a ser um líder de mocidade, a ser um líder de um departamento, de um coral, de uma banda. Então isso é uma área que também está muito abrangente, né, em fazer discípulo. Não estamos somente pensando nas pessoas que estão fora, mas de repente dentro da nossa igreja, onde nós estamos congregando, tem pessoas que podem ser alcançadas, principalmente crianças, adolescentes, em que nós podemos investir em fazê-los discípulos, né? Você que toca seu instrumento, você que tem um talento e você quer compartilhar, você pode procurar, pedir direção a Deus, ou percebe que alguém que está próximo a você tem uma afinidade, traga essa pessoa para junto de si, faça dele um discípulo, amanhã ou depois ele vai estar servindo a Deus, vai estar cantando, né? Então use esse dom que Deus já deu para você para também discipular outras pessoas nesses dons. Seja na música, seja na área de ensino, seja no cuidado ou no zelo com as coisas da igreja. Enfim, é uma infinitude aqui em que tudo isso pode ser aproveitado nessa visão de dar continuidade. E isso porque nós queremos que a igreja do Senhor ela tenha continuidade. Nós não somos os últimos aqui, até que o Senhor venha arrebatar a sua igreja, a nossa vida passa e a igreja precisa seguir, precisa continuar. Para que isso aconteça, é necessário que os discípulos venham chegando e venham se formando, estudando, buscando conhecer mais a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe vocês, professores, que nós possamos ter ajudado aqui numa aula introdutória, né, início de trimestre. É claro que nas próximas lições nossa mente vai se abrindo mais para o tema, nós vamos entendendo mais que é uma missão da igreja, né? Então, às vezes alguém pode dizer assim, eu não tenho chamado para isso, eu não sirvo para isso. Não, você tem chamado, você serve para isso. Você só precisa direcionar, pedir para Deus te direcionar, te mostrar o caminho certo. Todos nós temos utilidade na obra do Senhor. Se existe um lugar onde sempre haverá vagas para trabalhar, é na obra. Foi Jesus quem disse isso. A seara realmente é muito grande e poucos são ceifeiros. Perfeito, Evandir, isso mesmo. Aquele que tem uma vocação em algo, ele ajudar na formação de outro naquela mesma área, em que ele já tem uma experiência, já tem uma bagagem, e ele pode compartilhar com alguém, um bom obreiro, ele vai auxiliando um novo obreiro, né? Um bom líder, ele vai ajudando, formando outro novo líder, alguém, um chamado específico ali num talento, e ele observa que outra pessoa tem um potencial, tem um desejo, tem uma ardência no coração naquela área, ele chamar, ele trazer e fazê-lo crescer, e concedendo a oportunidade, concedendo o espaço, ajudando, realmente, né? É um outro leque que vai se abrindo em formar um discípulo. Olha, estou indo bem numa área, eu quero que outros acompanhem. Um dia eu vou parar, um dia eu vou sair, e ele vai continuar. Eles vão continuar, né? Então, realmente, é um leque que também será também abordado, que fala sobre gerações futuras, e o leque vai abrindo. Então, hoje nós passamos um panorama, uma visão introdutória sobre o tema, sobre discipulado contínuo na igreja, contínuo com pessoas que se achegam, mas também envolve pessoas que já estão na igreja, precisam ser formadas como discípulo e crescer como discípulo, e alguns precisam ir para o próximo passo, que é ser um discipulador de outros, né? Então, é uma caminhada crescente, uma evolução gradativa. E uma palavra-chave que eu queria deixar aqui como conclusão é investimento. Jesus investiu, seus apóstolos, nós devemos
investir em pessoas. Estamos investindo no reino e em pessoas. Não tem coisa melhor que isso. Muitos preferem investir em coisas materiais, mas um investimento eterno. É investir em alguém, numa alma, uma vida, num servo de Deus que está sendo firmado na caminhada, de um novo obreiro que vai ser firmado para fazer a obra de Deus ao seu lado e depois ajudar outros. E esse investimento é algo que o galardão está sendo acrescentado, está agradando a Deus, estamos cumprindo o que Deus quer, que Deus deseja isso, que haja esse investimento no crescimento espiritual de outros, que sejamos despertados, conscientizados neste trimestre, nesse assunto tão rico, tão enriquecedor para as nossas vidas cristãs, cada um de nós crescermos, avançarmos, querer ir para o próximo nível. Estou indo bem como discípulo, estou caminhando, mas já estou dando o fruto que Deus espera de mim, formando outros, ensinando outros, que vemos crescer nisso. Em nome de Jesus, você tem um trimestre aí muito edificante, você acompanhe. A aula de número 2, a próxima, será a missão de pregar e fazer discípulos. Estejamos atentos nisso, pregar e depois consolidar o resultado, o fruto, confirmando aquilo que foi alcançado, mas estaremos aí na lição de número 2, que você acompanhe, que você esteja passo a passo, lição a lição, mergulhando nesse assunto. Quero fazer uma breve oração, focado nesse trimestre, que você seja uma grande bênção, instrumento de Deus, um discipulador na sua escola bíblica dominical. Querido Deus, no nome de Jesus, queremos, ó Senhor, pedir a Tua bênção para que nesse trimestre sejamos profundamente despertados, tocados e estimulados a avançar neste assunto. Cada um de nossos alunos serem discípulos autênticos e serem despertados para também almejarem discipular outras pessoas, e assim haja um crescimento, uma reprodução de vidas cheias da Tua presença, vidas comprometidas com o Teu reino, com o senhorio de Cristo, amando, buscando a Tua palavra, crescendo e fazendo com que a igreja seja fortalecida, seja fortificada na graça, na fé, e todos avançando para que a Tua missão deixada, delegada a nós, seja cumprida. Desejamos cumprir o Teu querer, Senhor. Usa cada professor como um instrumento nas Tuas mãos, para que sejamos despertados nisto. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amém. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.